A Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios, é a primeira carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 2. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Eu vou ler de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O espiritual consegue entender bem as coisas, mas os outros não conseguem entender os espirituais. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou dizer outra vez. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa que os pensamentos, todos os sentimentos e todos os propósitos que há em Cristo, na mente de Cristo, agora estão em nós. Então você precisa parar e refletir. Isso é muito sério e de suma importância para a sua relação com Deus. Quando somos afrontados pelos ventos do pânico, do medo, do desespero, de todas as adversidades, como vou pensar sobre isso agora? Porque essa é a pergunta que nós fazemos quando olhamos para o versículo 16. Exatamente agora, depois de tudo que você já viu nessa reunião, depois de tudo que você já acessou nesse ambiente de adoração, aonde está a sua mente agora? Aonde estão os teus pensamentos agora? Com que velocidade e o que exatamente a sua mente está focando agora? Aonde é que os teus pensamentos estão? É importante levar isso em consideração, porque temos a mente de Cristo. Claro que você já percebeu que os nossos pensamentos mudam muito rápido. É assustador como, de repente, você está pensando, você está calmo e em paz. Em um minuto você está calmo e em paz. Daqui a pouco, a sua mente vaga por alguns instantes e você já está ansioso e preocupado. E aonde foi parar aquela calma e aquela paz que te centralizava para seguir adiante? A mente foi roubada. Em um momento você consegue decidir e ao tomar a decisão você se sente seguro. No outro instante, assim que tomou a decisão, vem a confusão e a insegurança a respeito da mesma coisa. Por que isso acontece? Como isso é possível? Nós precisamos entender. Temos a mente de Cristo. Qual é o segredo? Como fazer para que a nossa mente não divague tanto? Como fazer para que a nossa mente esteja sempre em Cristo, segundo a mente de Cristo?
Como fazer para que essa sensação de estar bem e guardado em Deus nos acompanhe todos os dias? Você sabe que existe algo bem interessante. Quando o novo nascimento acontece, no processo do novo nascimento, a única coisa que não nasce de novo é a nossa mente. Porque ela precisa ser renovada diariamente. Por isso que você vem para a igreja, aceita Jesus, desce as águas, cumpre uma série de princípios que Deus estabeleceu para o seu relacionamento com Ele, mas ainda assim a sua mente te escraviza. Ainda assim a tua mente te deixa com esses altos e baixos. Como é que eu posso me encontrar de forma que eu volte? Quando Paulo escreve aos Romanos, eu gosto muito deste texto, no capítulo 12, e no versículos 1 e depois o 2, e ele fala sobre o processo renovador da mente, e essa expressão, renovar, não se conformar e renovar a forma de pensar, é exatamente retornar ao ponto original. Então, essa é a pergunta. Quando nós estamos instáveis, então, da paz e segurança para a confusão e o medo, como retornamos para o lugar de origem? Como retornamos? Como restabelecer o padrão de segurança em Deus? A Bíblia diz, pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está em nós, quando a palavra de Deus flui através de nós, a nossa mente, ela tem um ciclo de pensamentos viciosos e negativos. Tem gente que chega a bater na cabeça. Meu Deus, o que eu estou pensando? Da onde isso veio? Como isso é possível? Agora, do nada, isso simplesmente me sobreveio. Satanás, ele luta diariamente para nos escravizar através da nossa mente, porque ele sabe que ela não sofre o processo do novo nascimento, a não ser que ela se sujeite à transformação ou à escolha na mudança de pensar. E é assim que a gente faz. A gente escolhe isso pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a nossa mente encontra forças para se renovar diariamente. Quando Paulo escreve aos Efésios, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 1, há um texto interessante aqui, no versículo de número 16. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 16. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em sua capacidade de conhecer e pensar o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança para os seus santos, o qual, sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E a Cristo sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor.
Se nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, os propósitos de Cristo, e mais do que isso, nós temos a vitória de Cristo com a gente. Basta colocarmos a nossa mente em Deus, renovando-a pela palavra de Deus, declarando vida todos os dias, que a vitória de Cristo será a nossa vitória em todas as esferas que Ele obteve vitória. Jesus é vencedor sobre o pecado, Jesus é vencedor sobre o mundo, Jesus é vencedor sobre o sistema do mundo, Jesus é vencedor sobre a carne, Jesus é vencedor sobre o diabo, Jesus é vencedor sobre a morte, e a Ele a glória para sempre. E a Bíblia diz que se o cabeça da igreja venceu, o seu corpo vence também. Ah, você pode aplaudir a Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E o diabo, ele sabe disso. O diabo é o nosso adversário e ele sabe disso. Ele sabe que nós somos capazes de atrair a habilidade de discernimento que a mente de Cristo tem. Então ele precisa nos confundir. Ele precisa nos sequestrar. Ele precisa criar fortalezas, a fim de que a gente seja incapaz de pensar como Cristo e declarar como Cristo as vitórias sobre as áreas que a nossa vida precisa de vitória. E Ele sabe dessa capacidade que nós temos de ter a mente de Cristo em nós. Por essa razão que Ele tem uma constante, uma guerra constante, silenciosa. Porque o intuito de Satanás não é necessariamente te destruir de uma vez por todas, imediatamente. Porque já é um grande sucesso para ele deixar os nossos passos mais lentos na nossa relação com Deus. Não, eu não preciso destruí-lo totalmente. Eu só vou fazer com que ele fique tão lento na sua experiência com Deus, até o dia em que Deus não faça mais sentido para ele. Sabe qual é o grande foco de Satanás em tirar-nos a capacidade de discernimento conforme a mente de Cristo? É nos esvaziar totalmente de Deus e nos deixar sozinhos. Essa é a sensação que muita gente tem. Pastor, parece que eu estou sozinho, parece que Deus não me vê, parece que Deus não está comigo, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus nem sabe que eu existo. Satanás está tendo êxito em fazer com que a capacidade de discernimento da mente de Cristo saia de nós. Ele sabe do que somos capazes com essa capacidade de discernimento. Então faço uma pergunta para você agora. Por quanto tempo, se você parar agora, por quanto tempo você consegue deixar a sua mente em paz? Por quanto tempo? Quando você para, senta e diz: agora minha mente vai ficar em paz. E eu não estou dizendo isso para você como um exercício de alguém que é campeão, multicampeão em mente em paz. Eu também luto com as agitações dos meus pensamentos. Todos nós lutamos o tempo todo. E agora, e não foi, e vai ser, quando vai, e de volta, e de novo, e outra vez, e de volta, e de novo, e outra vez. E a mente não para, a mente não para. Quando foi a última vez que você conseguiu deixar a sua mente em paz? Deixando que a suficiência de Cristo seja tudo que eu e você precisamos. A suficiência de Cristo. Não é normal uma mente agitada. Não é normal uma mente vagando de um lado para o outro. Não é normal uma mente sobrecarregada, estressada, fadigada e aflita. Não é normal. Essa não é a mente de Cristo. Na semana passada, eu fiz algumas anotações para refletir sobre isso, mas nós tivemos um evento diferente. Foi brilhante, foi lindo o Cleito aqui com a gente. Mas há dias esse tem sido o meu incômodo por você. E o Senhor ministrando ao meu coração: fale a mente dos meus filhos, porque estão tão agitados, porque estão sem paz. O Senhor me falava de pessoas que estão completamente
vazias e tão solitárias, a mente não encontra paz, não encontra descanso. E sabe por que Deus dá luz a algumas reflexões bíblicas a partir do altar? Porque sempre que Deus dá luz a reflexões bíblicas reveladas a partir do altar, é porque Ele vai entrar nessa área e vai mudar. Ele vai entrar nessas áreas e vai transformar. Vou te dar um segredo sobre sonhos. Todas as vezes que você tem um sonho de algo muito terrível, você tem um sonho de algo que está para acontecer, mas de repente não acontece, e você diz, meu Deus, que perigo. Se a luz foi dada no sonho, porque a intervenção de Deus está entrando, o livramento de Deus está chegando. Esta manhã é uma manhã de libertação de toda a ausência de paz. O Senhor quer trazer paz à sua mente. O Senhor quer trazer de volta o equilíbrio, a mente de Cristo e a capacidade de discernir sobre o seu futuro. O Senhor falou comigo alguns dias atrás, você vai ter uma capacidade e uma autoridade de responder e de colocar as palavras em circunstâncias adversas que você jamais pensou que seria capaz de decidir sobre algo, de se posicionar com tanta força, porque você tem a mente de Cristo e ela está ativada na sua vida esta manhã. Quantos entendem esta palavra, diga graças a Deus. Aleluia. Tem gente que chega a pensar que tem algum problema de saúde nessa área. Será que é problema mental, pastor? Essa coisa de eu estar totalmente desligado, sem foco, ou extremamente estressado, sempre confuso e sempre com medo. Existe uma realidade espiritual. Gente, tem pessoas que estão há anos lutando com uma mente sem paz. Estão há anos lutando com uma mente estressante, estressada, uma mente fadigada, uma mente doente, há anos com pensamentos negativos. Sempre vai dar errado, isso nunca vai dar certo, sempre foi assim na minha casa, nunca ninguém se levantou lá, nunca ninguém se colocou de pé desse jeito, nunca ninguém conseguiu alcançar tal coisa. O Senhor está mudando algo em algumas pessoas esta manhã. O Senhor está mudando algo na mente de pessoas aqui esta manhã. Você se levantou na sua casa e na sua geração para ter discernimento segundo a mente de Jesus, e eu volto a dizer, prepare-se para tomar as decisões mais importantes da sua vida a partir desta manhã, que irão mudar para sempre o que você é em Deus. Quantos acreditam nesta palavra? Diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu amo a Bíblia. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele escreve no capítulo de número 2, versículos 1 e 2, e ele diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras, ou apenas sabedoria humana, mas porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Jesus é a suficiência, o poder daquele que venceu a morte e venceu a cruz. Tudo que nós precisamos é da pessoa de Jesus. Tudo que nós precisamos é de um encontro e de um toque sobrenatural de Jesus. Essa satisfação a mente de Cristo pode dar. Escute isto. Feche os teus olhos por alguns instantes e abaixe a sua cabeça. Cheque agora aonde os seus pensamentos estão. Mesmo ouvindo esta palavra, mesmo ouvindo esta ministração, cheque agora aonde os teus pensamentos estão. Veja qual é o nível da sua curiosidade. Veja o que é que está acontecendo. Qual é o peso que você está se permitindo levar? Qual é essa inquisição, essa coisa que te paralisa? Pense por alguns instantes, a sua mente precisa de libertação esta manhã. Em nome de Jesus,
A mente de muitas pessoas está lutando com a racionalização. Tudo é racional, isso é impossível, a fé já não existe mais. Em nome de Jesus, eu estou declarando agora, em nome de Jesus. Algumas pessoas entraram aqui esta manhã perdidas na sua mente. Algumas pessoas entraram aqui esta manhã escravas do medo e do pânico. Algumas pessoas entraram aqui esta manhã tão carentes, que estão permitindo que o seu coração seja roubado por qualquer um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a fé pela palavra de Deus te renova esta manhã. A sua mente está sendo renovada de fé pela palavra de Deus. Você tem a mente de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo, você tem o propósito de Cristo, você tem o sentimento de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu dou ordem agora a todo pensamento roubado, escravo, solidão, sai agora, em nome de Jesus, e que a mente de Cristo venha, e que o poder do discernimento de Cristo venha agora. Oh meu Deus, mude os teus pensamentos e comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, aquilo que Deus já liberou sobre você, em nome de Jesus. Fica de pé comigo um minuto, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, e Paulo escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e eu gosto desse texto, sempre o cito quando posso. O versículo de número 8 diz, acerca do qual 3 vezes orei, e orei ao Senhor, para que fosse tirado de mim esse espinho, para que se desviasse de mim esse espinho, para que a minha mente fosse limpa, para que as minhas decisões não ficassem dependentes dessa dor e desta marca. Então disse-me ele, e as palavras estão em vermelho, porque ele ouve a voz de Jesus dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade que me gloriarei, não nas minhas fraquezas, disse Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo, o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa do amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a capacidade de uma mente que discerne segundo Cristo. Eu só pareço fraco hoje, mas eu sou forte por amor daquele que me colocou de pé, por amor daquele que me salvou, que me livrou. Escute. Oh meu Deus, Sarabosh, Andarabas. Como é que Deus fala? Já orientei vocês diversas vezes. Todas as vezes que Deus se revelar, vou falar sobre a revelação de Deus, Ele vai acessar os canais de compreensão naturais da nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldades de ir tão além na sua relação espiritual com Deus. Quando Deus fala, Ele acessa os canais naturais para nos dar o sinal da sua revelação. Quando Deus fala, Ele nos dá visões. Quando Deus fala, a gente ouve sua voz. Quando Deus fala e se revela, a gente sente o seu toque no corpo. Algo diferente que muda o nosso estado.
Levante as duas mãos lá em cima e feche os teus olhos. Deus está se revelando para algumas pessoas esta manhã. Deus está se revelando para algumas pessoas esta manhã. O Senhor está abrindo os teus olhos para a capacidade de discernir e ver sobre o seu futuro. Está acontecendo agora. Agora, em nome de Jesus, eu declaro olhos abertos. Comece a ver a respeito do seu futuro, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Algumas pessoas estão ouvindo tão alto e bom som a voz de Deus. Há uma presença sobrenatural de Deus. Os teus olhos estão sendo abertos agora. O Senhor está te respondendo. O Senhor está te respondendo. O Senhor está te respondendo agora. Em nome de Jesus. Algumas pessoas estão literalmente abraçadas por Jesus. Algumas pessoas já sentem literalmente um abraço sobrenatural de Jesus. Algumas pessoas percebem que o Senhor está tomando você pela mão esta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a sua mente. Eu declaro paz sobre a sua vida. Eu declaro paz sobre o seu coração. Isto